quero me ferir. Vamos precisar de todo mundo pra banir do mundo a opressão, para construir a vida nova. Vamos precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado, e quem não é tolo pode ver. Olá, crianças, bom dia. Estamos iniciando mais um programa Autoconhecimento aqui pela Web TV e Rádio Universo Holístico. Agradeço pela presença de vocês. E hoje eu trouxe um tema bastante polêmico, onde vamos conversar sobre a depressão, que é considerada e tratada como uma doença humana do mundo moderno, quase uma epidemia, porque está presente na vida de todos, sejam ricos, pobres, pessoas bem-sucedidas ou fracassadas, pessoas bem ou mal alimentadas, sem uma lógica racional aparente. Na verdade, existe explicação para isso, mas ela não vem unicamente do domínio do paradigma materialista, da ciência médica psiquiátrica, dos estudos metafísicos e das considerações espirituais sobre a alma e a mente humana, que se encaixam perfeitamente nos resultados das mais recentes pesquisas da neurociência sobre o cérebro e a mente. E falando sobre a depressão, segundo a visão geral da medicina psiquiátrica, considerando algumas exceções, a depressão é um distúrbio afetivo de origem biológica e ambiental. E eu encontrei uma publicação na internet, no site de um conceituado médico especializado em psiquiatria pela USP e também terapeuta junguiano, que tem a seguinte explicação para a depressão. Ele diz: a depressão é uma doença no sentido pleno da palavra, tão biológica quanto o diabetes, a hipertensão ou uma fratura. Muitas vezes é pior por ser mortal, já que leva ao suicídio, que, se considerada crônica, tira o prazer das coisas, gera uma sensação de falta de energia, profunda tristeza e vazio. Esta é a colocação dele. Este é um conceito limitado ao paradigma materialista, que desconsidera as questões importantes relacionadas com a alma humana. Mas vamos encarar a realidade metafísica da depressão. Para compreender melhor também os aspectos neurobiológicos e ambientais e quanto eles influenciam dentro do estado de cada pessoa. A metafísica é um braço da ciência com foco mais filosófico que científico, que estuda as causas anteriores às somatizações no físico. E seus conceitos estão muito próximos da física quântica. No campo das doenças, a metafísica estuda os movimentos da consciência através das atitudes interiores que geram o efeito da doença no corpo físico, e levando em consideração também as influências do ambiente. A metafísica tem uma forma de ver, encara o corpo como um mecanismo da manifestação da consciência e da alma, como os que organizam e estruturam o corpo. Para os metafísicos ou holistas, os conflitos internos baixam a imunidade e abrem as portas para infecções e outras doenças físicas. Então, na visão da metafísica, a depressão é encarada como um sinal de que estamos vivendo um momento de grande insatisfação e contrariedades com a nossa natureza interior. Na verdade, ela é uma pressão do ego racional sobre os desejos e vontades da alma. Por exemplo, a alma indica um caminho para mudar uma situação, para o crescimento da pessoa, mas o ego, com a mente racional, simplesmente nega esse chamado da alma. E podemos dizer que a depressão é uma tristeza profunda e crônica que resulta da negação dos desejos da alma. Qualquer que seja a motivação incluída na depressão,
o seu motivo principal e mais profundo está na alma humana, que não está sendo levada em consideração nas escolhas e decisões relacionadas com a vida. E a insistência em ser o que não é e a persistência em fazer aquilo que não é da sua natureza faz com que as pessoas sintam-se tristes, frustradas, e com a negação em dar atenção a esse sentimento traz à tona uma profunda tristeza até que se torne uma pressão quase que insuportável. E ao persistir na negatividade mental e na tristeza, as emoções são afetadas e o cérebro estimula processos bioquímicos no corpo, que são adaptáveis com o estado da negatividade. E quanto mais tempo a pessoa permanecer nesse estado, mais crônica a situação se torna. A depressão pode ser encarada como um sofrimento mental e emocional muito persistente, por pressão, por sofrer depressão do ego sobre a alma, ou seja, no ambiente sente-se pressionado por algo ou por alguém, e quando o ego se torna o mais importante, sendo o guia dos desejos humanos, contrariando os desejos da alma, o resultado é uma profunda contrariedade de sentimentos e um conflito mental, emocional, que vai murchando a flor da vida na alma daquela pessoa. E a partir disso, podemos considerar que a depressão é uma doença da alma ou que sua origem está na alma. E aí compreendemos porque mesmo pessoas que têm tudo, que alcançaram as suas realizações e o sucesso, também entram em depressão. E quais as causas? Embora a medicina psiquiátrica, de modo geral e com algumas exceções, descreve as causas da depressão como sendo de múltiplas origens e dando enfoque principalmente a fatores neuroquímicos e genéticos, portanto biológicos e físicos, como também a fatores ambientais, na verdade, isso tudo já está a meio caminho da depressão, ou seja, a causa é mais profunda e anterior, porque está na alma. Os distúrbios neuroquímicos estão mais para efeitos multiplicadores do que para causas originais da depressão. E vale lembrar, a alma é a que organiza e estrutura o corpo. Portanto, tudo que somatiza no corpo tem origem na alma ou na mente. E os distúrbios neurológicos ou neuroquímicos são resultados das ações mentais e emocionais negativas que insistem em persistir, porque o cérebro é o processador da consciência, da mente e das emoções. E pode ser que essa tristeza profunda e crônica, que chamamos ou tratamos por depressão, tenha sua motivação num trauma do passado, ou numa frustração, ou qualquer outra situação guardada com ressentimento e mágoa, com culpa ou remorso, mas esses são apenas indicadores de que algo está errado em uma pessoa ou situação vivida pelo paciente. Então, são indicações somente, e as alterações neuroquímicas verificadas no cérebro de uma pessoa depressiva são os efeitos de sua atitude interior negativa persistente e não a causa da depressão. A depressão veio antes que o cérebro registrasse na área física do corpo, mas a causa pode estar muito distante da realidade atual da pessoa, por isso, de um modo geral, são considerados fatores mais próximos dessa realidade como sendo seus causadores. E quando a causa considerada é física e biológica, como uma disfunção neurológica com desequilíbrio nos neurotransmissores, ou a dopamina ou serotonina, ainda assim é preciso considerar que isso foi iniciado por uma consciência perturbada que habita esse corpo. E essa perturbação pode ter suas raízes num passado distante, em outra vida, e trazida na alma, para esta vida. Então são muitos os fatores que desencadeiam a depressão, mas qualquer que seja ele, a raiz principal está numa insatisfação com a vida.
Uma frustração por um desejo não realizado, por exemplo, pode ser um motivo para uma pessoa se entristecer, mas o que a levará à depressão é uma associação desse acontecimento com a insatisfação que se encontra em um nível mais profundo em sua alma e a persistência no padrão da negatividade habitual. Existem ainda fatores espirituais envolvidos na depressão, como motivadores ou estimuladores, como a aproximação de um espírito desencarnado em sofrimento, ou mesmo uma obsessão que persiste, mas sempre com alguma associação ao modo como a pessoa vive e expressa sua natureza. A depressão infantil também pode ter como causa o padrão depressivo trazido nas memórias de uma vida, ou seja, a causa está na alma, assim como em todos os outros casos. E os estudos mais recentes apontam ser pouco provável que a depressão resulte somente de desequilíbrios químicos, exceto em casos raros de deficiência de vitaminas. Por exemplo, um acidente vascular ou outros fatores debilitantes do organismo físico. Mas mesmo assim, ainda não seriam essas as causas principais, e sim causas secundárias. Depende muito da maneira como cada um lida com as suas emoções diante das situações difíceis da vida. E isso está diretamente relacionado ao grau de maturidade espiritual de cada um. Enfim, são muitos os fatores que desencadeiam a depressão. Porém, a causa raiz, na maior parte das vezes, está em algum tipo de insatisfação com a vida. E essa insatisfação resulta das contrariedades com a natureza e com as verdadeiras aspirações da alma, ou por excessivo egoísmo. Uma pessoa feliz com a vida, madura e gratificada por tudo que tem, não fica depressiva. Então temos a velha frase, né? Mente sã, corpo são. Então temos que encarar que da cárie às pedras nos rins, para cada doença com somatização no físico, existe uma origem interna e emocional. Este é o princípio da metafísica aplicada à saúde, que tem sido aceito pelos pacientes e recebido com o respeito dos especialistas. E de modo geral, tudo o que afeta o corpo é provocado por algum agente físico ou biológico, ou seja, uma infecção pode ser causada por vírus ou bactérias, e as alterações metabólicas são decorrentes de alguma disfunção biológica. Mas onde entra o padrão emocional nas doenças? Entra na estrutura psicoemocional do paciente, que devido a algum conflito baixa a sua imunidade, a imunidade do seu corpo, permitindo que a infecção se estabeleça, atacando negativamente o seu metabolismo. É um momento difícil na vida da pessoa, como também algum conflito existencial, tanto desabilita o organismo, como também pode atrair do meio ambiente os agentes das doenças que afetam o corpo. O momento de vida em que a pessoa adquire a doença é considerado a causa metafísica da doença. A questão central não é o que acontece com a pessoa, e sim o que ela faz com os acontecimentos da sua vida, como interpreta e interage com as situações desagradáveis, levando-a a se sentir muito mal. E a outra forma de ação, que é quando a pessoa reprime ou negligencia seus talentos. Ela bloqueia, acaba por bloquear as suas ações, criando as causas metafísicas que se juntam às condições biológicas e assim somatizando as doenças no corpo físico. A maioria das pessoas prefere um remédio que resolva no corpo e elimine as doenças. Procura uma pílula mágica que resolva o problema físico, sem precisar refletir o que está acontecendo no seu interior. Elas acham melhor fazer uma consulta médica, vários exames,
tomar uma imensidão de remédios do que se colocar diante de si mesmas e rever as suas atitudes. Se olhar no espelho, se encarar e procurar onde está o problema. Enfim, com os medicamentos é mais simples e dói menos do que se enfrentar olho no olho para resolver. É preciso ter coragem para encarar as próprias dificuldades e admitir suas fraquezas emocionais. Por isso é tão difícil, por isso é tão doloroso e todos, a maioria, foge. Mas como olhar para dentro e tratar os males emocionais antes que se tornem físicos? A psicoterapia é um procedimento que ajuda a trabalhar as emoções e se fortalecer interiormente. E a metafísica da saúde também pode dar orientação sobre o que está acontecendo com a pessoa quando o corpo dela adoece. E aí você me pergunta, e a saída da depressão? Existem muitas formas terapêuticas que podem ser aplicadas para a cura da depressão, desde a da psiquiatria, das várias linhas da psicologia e da psicoterapia holística, que tem sua própria maneira de tratar o depressivo de forma mais ampla, que estuda as causas metafísicas e espirituais, além dos motivos físicos e do ambiente. A psicoterapia holística trabalha também a partir da compreensão metafísica e da espiritualidade focada na alma humana, a modificação dos padrões mentais negativos condicionados e a transformação da consciência para harmonizar plenamente a natureza interior da pessoa depressiva. E isso através do seu autoconhecimento, com orientações bem conduzidas por técnicas eficazes e também com os florais. Pode ser uma das terapias. Mas se a vontade da pessoa depressiva não for forte o suficiente para sair da depressão com a ajuda da psicoterapia e medicamentos alternativos, como florais, por exemplo, é necessário combinar a psicoterapia com medicação alopática. E é aí que entra a psiquiatria. Mas nunca somente medicação, pois se a pessoa não recuperar o ânimo de viver, se não fizer novamente a conexão com a sua alma, a depressão estará apenas sendo mascarada, estará apenas sendo este tratamento um paliativo. E a qualquer momento, diante de uma nova frustração ou dificuldade da vida, ela pode voltar. Então é preciso ter uma compreensão mais profunda das razões de existir, senão fica difícil aceitar que a alma é algo tão importante na vida do paciente. Confiar que só os medicamentos psiquiátricos irão curar a depressão é arriscar perder uma vida, porque precisa de muito mais, não são só os medicamentos. Porém, há casos em que a medicação é necessária e sem ela a pessoa não consegue ter um raciocínio lógico e positivo para fazer as mudanças mentais que são necessárias. Por quê? Devido às deficiências no equilíbrio dos neurotransmissores. A cura definitiva da depressão acontece com a mudança da atitude interna e a reconexão com a alma. É necessário juntar as partes em que estão em desarmonia e apaziguar a alma com um corpo saudável e bem nutrido, combinado com atitudes mentais positivas que estimulam emoções saudáveis. E temos também os sinais que podem ser observados. E alguns dos sinais, que são corriqueiros, ou sintomas, podem indicar que algo não está bem em seu interior, como sensações desagradáveis de aperto, dor de cabeça, tensão muscular relacionada à condição puramente emocional, provocadas por situações de conflito da realidade, e os possíveis sintomas que os médicos não levam como doença podem ser uma indicação de que existe um conflito emocional ou um padrão metafísico da doença, mas que ainda não somatizou no corpo, está somente se manifestando
em forma de sintomas sem causa física ou sensações desagradáveis. O quadro pode piorar e a depressão é um exemplo disso. Mesmo no câncer, em que os fatores físicos da doença são mais altos, os elementos emocionais gerados pelas mágoas, rancores e ressentimentos estão presentes no paciente. Nem todos da medicina tradicional ainda reconhecem esta influência, mas a experiência de consultório de alguns médicos estão os levando a reconhecer a relação emocional juntamente com os quadros físicos. O pensamento positivo, a adoção de novos padrões e atitudes saudáveis tem um poder de reverter os quadros de doenças. E você que tem depressão e que se encaixa dentro de tudo isso que eu coloquei, acredite na sua força, manifeste seus potenciais, não arraste os conflitos externos para dentro de si e fique com o melhor daquilo que acontece no ambiente. Não arquive nada que for desagradável e não deixe esse desagradável ser maior do que o necessário. Porque o corpo fala. A influência da mente no corpo é muito mais sensível do que se pode imaginar. Todas as áreas físicas possuem centros de controle em regiões cerebrais. E essa via de mão dupla é provocada sempre que uma pessoa percebe uma situação de conflito ou um perigo. E a partir daí gera respostas físicas e emocionais que, se forem muito fortes ou demoradas, podem desequilibrar tanto o corpo quanto a mente. E um paciente pode ter dores musculares generalizadas caso viva em um ambiente em que sinta-se desvalorizado, fazendo algo que não quer ou que não se considera apto. O tratamento envolve entender qual situação ambiental traz esta sensação. Então, temos que ter muito cuidado na hora de diagnosticar: eu estou com depressão, eu vivo em depressão. Tem que haver um estudo em cima disso, tem que haver a opinião de um profissional. Dias atrás recebi um e-mail com a seguinte pergunta: de onde vem a depressão? Ou ela vem do nada? Uma pessoa com problemas e dúvidas. E não, a depressão não vem do nada. Sempre que a depressão se instala, com certeza houve um gatilho que disparou, ou seja, alguma situação vivida negativamente pela pessoa e que desencadeou um medo, uma perda, uma culpa. São vários sentimentos que podem desencadear e ser o gatilho para uma depressão. Tão grande é o pavor, o medo, que derruba a pessoa emocionalmente e também mentalmente. E nesse caso da pessoa que me fez a pergunta, pode ter havido uma separação, seja de uma amizade ou amor, morte de um ente querido, perda do trabalho. Às vezes, adolescentes, por não passar no vestibular, tudo isso é um motivo, é um gatilho que pode ser disparado. Vários outros motivos que para uns não é nada, não afeta em absoluto, para outros é um desespero total, um bicho de 7 cabeças. Portanto, comece com uma reflexão, ou como eu costumo dizer, voltando à fita da sua vida, assim podendo descobrir em que fase houve algo que afetou profundamente. Depois disso, tem que haver a aceitação e a conscientização. Sem elas, nenhum tratamento, mesmo junto e com o auxílio de um profissional, terá resultado. Ter consciência e aceitação do acontecido são os primeiros passos, e a partir daí resolver o problema no emocional, no mental e até mesmo fisicamente se tornará mais fácil.
quem entra nesse estágio de psique acarreta muito mais que só depressão e dificilmente sai sozinho dela. Então, como temos muitas pessoas que não acreditam e até fazem brincadeiras com depressão, sobre a depressão, por não ser uma doença, tem sintomas palpáveis, mas a doença em si vem do emocional, do mental, da forma de que você lida com o seu interior. Então, por isso, às vezes é considerada como frescura. E, pelo contrário, a depressão é uma doença emocional muito, muito, muito séria. Dependendo da pessoa, pode ser derrubada, pode levar à morte. E, na verdade, e para finalizar o nosso papo de hoje, preste muita atenção nesta frase. Depressão é abandono de si mesmo. Sim, é verdade. Quer que eu repita? A depressão é o abandono de si mesmo. E seja honesto consigo. Se você não consegue sair sozinho dela, procure por um profissional, por ajuda terapêutica. Ok? É um assunto polêmico, bastante em pauta atualmente, necessitando de esclarecimento. Então eu espero que possa ter auxiliado em algo, ajudado. Quero lembrar a todos que toda quarta-feira, às 21 horas, nós temos a vibração pela paz, harmonia e cura no planeta Terra, normalmente ao vivo, e eu faço as chamadas pelas redes sociais e também pela mala direta dos sites. Para quem é inscrito, recebe via e-mail. Eu quero agradecer a presença de cada um, quero agradecer a inscrição de vocês. Eu peço que aí embaixo do vídeo você se inscreva, porque nos ajuda, nos auxilia. Quanto mais inscritos nós temos, mais ferramentas nós recebemos para que possamos trabalhar, e essas ferramentas automaticamente vão ser devolvidas a vocês em forma de autoconhecimento, autoajuda e informações de todos os tipos de tema possa trazer auxílio a cada um de vocês. Muito obrigada, gratidão, amor e luz sempre. Para construir a vida nova, é só repartir melhor o pão.